do jejum. E o nosso ponto de partida é esse texto. Quem me ouve aí, diga amém. Amém. O nosso ponto de partida é esse texto que Jesus foi questionado, abordado, porque os seus observadores não viram os discípulos de Jesus realizando a prática do jejum. E existem pessoas que precisam visualizar certas práticas para terem uma confirmação da espiritualidade ou não espiritualidade. Diante disso, o que está sendo levantado aqui é uma certa dúvida sobre a espiritualidade de Jesus e a sua equipe, visto que tanto os discípulos de João Batista, como os próprios discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus estavam em campanhas aí de evangelismo, de visitas, e se alimentavam nas cidades onde chegavam, eram banquetes, e aquilo ali levantou uma dúvida a respeito da sua espiritualidade. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E Jesus respondeu aí a esses que questionaram, que duvidaram. No versículo 34, Jesus respondeu dizendo: se era coerente, eu vou tentar aqui contextualizar, se era coerente os convidados da festa jejuarem enquanto o esposo estava presente. Aí no versículo 35, Jesus disse assim: virão dias em que o esposo será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Então, Jesus usa aqui uma linguagem metafórica, e nós podemos aqui simplesmente, com muita naturalidade, decifrar essa parábola, essa metáfora que Jesus cria. Ele aqui é o esposo, ele usou aqui a metáfora de uma festa judaica, com muitos convidados, e ali está o esposo, aquele que contraiu núpcias. E enquanto estão na presença desse esposo, nessa festa, é período de banquete. Mas chega um momento que o esposo se retira, se vai. Então, através dessa ilustração, Jesus explicou que chegaria um tempo que os seus discípulos iriam realizar a prática do jejum. Seria quando o esposo, quando ele fosse tirado dentre eles. Daí nós entendemos que nós estamos vivendo o tempo onde os crentes, os discípulos, podem sim realizar a prática do jejum. E quando é esse período que essa prática deve ser realizada? Essa prática deve ser realizada entre a ascensão de Cristo, a retirada do esposo. E a ascensão de Jesus aconteceu quando? Após a sua ressurreição, ele passou um período com os seus discípulos, aparecendo em algumas ocasiões, e depois desse período ele sobe aos céus. Então, o período que a igreja deve realizar essa disciplina espiritual é o período entre a ascensão de Jesus e o arrebatamento da igreja, ou seja, é o período que nós estamos vivendo. Semana passada nós fizemos aqui um esboço mental de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, os irmãos vão lembrar. 3 assuntos são tratados inicialmente em Mateus capítulo 6. Primeiro, a prática das esmolas. Segundo, a prática da oração. E em terceiro, a prática do jejum. Eu até pedi que os irmãos citassem isso para que o esboço ficasse na mente, esses 3 tópicos: esmolas, oração e jejum. E nós temos ali as mesmas recomendações para a prática de ajudar alguém através de esmolas, para a prática da oração e para a prática do jejum. As recomendações são discrição, você deve realizar com discrição essas atividades,
para que você não corrompa a sua intenção e você não perca esse sacrifício. Você precisa ter discrição para que Deus receba esse ato. Você não pode fazer publicidade em torno disso. Então, se nós estamos falando de jejum, estamos vivendo um período que Jesus disse, olha, vai chegar um período que eles vão jejuar, é quando o esposo for tirado. Quando eles estiverem vivendo os próximos períodos da história, eles vão realizar esta prática do jejum. E se em Mateus capítulo 6 tem 3 práticas de igual importância, com as mesmas recomendações, a gente precisa aumentar a frequência do nosso jejum. Se jejum, oração e esmola estão aí no mesmo patamar de recomendação de Cristo. Já pensou no final da tua história, se questionar quantas orações você fez, e você disser assim, olha, eu acho que eu talvez fiz uma oração no ano, não é? Vamos aqui mudar a ilustração, na virada de 23 para 24, se Jesus não tiver arrebatado a igreja ainda, na hora que você dobrar o joelho para esperar o próximo ano, quantas orações você fez esse ano? Eu acho que eu fiz uma ou 2. Não fica estranho para um crente durante um ano todo ter feito somente uma ou 2 orações? Fica estranho também para um crente durante um ano realizar só um jejum ou 2. Porque de acordo com Mateus capítulo 6, a recomendação de esmolas, de oração e de jejum estão no mesmo nível. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Mesmo nível. Então é estranho para um crente que ora pouco, é estranho para um crente que ajuda os outros, pouquíssimas vezes ou nenhuma vez. Então é estranho também um crente simplesmente ignorar a prática do jejum. Se você puder, levante a mãozinha direita comigo e diga assim, nós estamos vivendo um período. Mais uma vez, nós estamos vivendo o período que Jesus falou que os seus discípulos iriam jejuar. Pronto, amém? Qual é o propósito dessa ministração, irmãos? É que nós olhemos para uma disciplina bíblica séria, importante, necessária, e que a gente não enxergue assim como algo de um crente fanático, não é? Tem pessoas, irmãos, que nunca tiveram uma experiência com Deus através do jejum. Já passaram fome. Talvez alguém esqueceu de levar a comida, esqueceu de levar o dinheiro para comprar o lanche, aí passou fome. Sabe o que é passar uma fome? Mas não sabe o que é apresentar um dia de consagração a Deus, 2 dias de consagração a Deus através do jejum. Então nós estamos vivendo esse período onde a igreja precisa viver esta experiência. E o que eu queria também citar, tendo como ponto de partida esse texto que a gente leu, Lucas capítulo 5, que quando Jesus explica para os seus críticos, quando é que os seus discípulos iriam jejuar, logo em seguida, meus queridos músicos, Jesus cita uma dupla parábola. Uma dupla parábola. E se você olhar nos outros textos que Jesus conta essa mesma história, nós lemos em Lucas 5, mas esse mesmo relato está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17, e também em Marcos, capítulo 2, verso 18 a 22. Está lá mesmo questionamento. Por que que os teus discípulos não estão jejuando? E Jesus dá a mesma resposta, os escritores fazem o mesmo registro, e em seguida Jesus conta a parábola, a dupla parábola, do remendo de pano novo numa roupa velha. Diga aí comigo, remendo de pano novo numa roupa velha. Essa é a primeira parábola que Jesus cita logo depois de explicar sobre o jejum. Em ato contínuo, Jesus fala do vinho novo em odres velho. Diga comigo aí, vinho novo em odres velhos. Pronto.
Se os 3 textos bíblicos que falam desse assunto contam a mesma história, então tem a ver com a prática do jejum. Quando Jesus conta a respeito do remendo usando um pano novo, imagina, você pede um pedaço de tecido novo, você compra, para colocar como remendo numa roupa velha. O que é que isso quer dizer, irmão? Isso é um contrassenso. Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém em sã consciência faz isso. Você pega um pano novo para remendar uma roupa velha. Aí Jesus diz o que é que acontece. Vai se estragar a roupa velha, porque vai romper. E vai se perder o pedaço de pano novo que você usou. O mesmo exemplo ele diz, olha, não se coloca o vinho novo num odre velho. O odre era um recipiente aonde se colocava vinho. Se o odre estiver velho e você colocar um vinho novo, vai rasgar o odre, se perde o odre e se perde o vinho. Então o que é que isso tem a ver com o jejum? Nós encontramos aqui o efeito do jejum. Jesus explica que vai chegar dias dos discípulos jejuarem e conta essas 2 parábolas. Jesus está falando aqui que o jejum nos ajuda a construir estrutura coerente. Estrutura coerente. O jejum nos ajuda a nos construirmos. Porque a lógica do reino de Deus, irmãos, ela contraria a lógica natural. Paulo escreveu dizendo que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir aquelas que são. Então o jejum aparentemente ele gera fraqueza no corpo natural. Diga comigo aí, o jejum gera fraqueza no corpo natural. Levanta a mãozinha santa assim para o céu e diga assim, mas no sentido espiritual, a prática do jejum gera força na vida do crente. Você pode dar glória a Deus? Amém? É isso que Jesus está dizendo. Tem muitas pessoas que estão estragando-se. Entrega vinho novo na mão de alguém aí, meu amigo. Tem pessoas que se você entregar o vinho novo no início do ano para ele, no culto administrativo, por exemplo, lá para o mês de maio, de junho, de julho, não tem mais nem odre e nem vinho, pela falta de estrutura. Tem pessoas que vivem de congresso em congresso a sua espiritualidade. Para ver um crente desse se animar na presença de Deus, custa caro. Tem que reservar aí um quarto no hotel para um pregador de fora, pagar uma passagem aérea, pagar um combustível, realizar uma festa, para você animar esse crente. Sabe por quê? Porque é um crente de vestes velhas, e que aqui e acolá pega um pedacinho de pano novo para colocar, para remendar. Mas passando o período do remendo, se estraga, se rasga, se acaba. Então, se Jesus contou essas histórias, uma em seguida da outra, Jesus está nos mostrando que o jejum é uma prática que leva o crente a ter estrutura espiritual. Oh glória! O crente, através da oração e do jejum, ele fortalece o seu tecido espiritual e serve a Deus de vitória em vitória, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós passamos aqui 12 dias clamando pelos frutos, amém? Mas nós precisamos também ter campanha de Bíblia, compreender as disciplinas bíblicas. Glória a Deus. Então receba aí a palavra, vá, porque a gente tem que se cobrar também. Porque nós viemos aqui 12 dias bater na porta de Deus, não é? Deus me dá, mas nós temos também que entender aquilo que nós podemos oferecer para a nossa comunhão com Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, eu quero citar aqui, em primeiro lugar, que os propósitos do jejum são divididos em primários e secundários. Quando se fala em jejum na Bíblia, tem propósitos primários e secundários. O primeiro propósito do jejum, no sentido primário, é buscar a Deus.
não é obter de Deus algo para si, mas é oferecer algo de si para Deus. Esse é o primeiro propósito do jejum. Existem igrejas que ensinam os crentes a jejuarem para que o emprego chegue. Isso aí é motivo secundário. Existem igrejas que ensinam os crentes a jejuarem para que a cura aconteça. Isso é motivo secundário. O primeiro motivo para você tirar um período de jejum na presença de Deus é você se tornar cada dia mais próximo de Deus, amigo de Deus, em comunhão com Deus. Sabe por que isso não empolga muita gente? Porque às vezes nós estamos mais interessados na bênção de Deus do que no Deus da bênção. Ah, irmão, mas eu acredito que eu não vim para cá pregar nas quartas-feiras para que não aconteça algo dentro de si. Ah, eu duvido muito, duvido muito. Eu acredito que nessas ministrações, glória a Deus, que nós estamos aqui ensinando corretamente, Deus vai te conduzir para uma nova experiência, amém? Ô glória! Irmão, se você amar mais os frutos do que a árvore, você cuida dos frutos, você ama o fruto, no ano que vem, talvez você não tenha mais aquela árvore. A gente precisa amar os frutos, mas precisamos também cuidar da árvore, amém? Levante a sua mão assim comigo e diga assim: a bênção de Deus é muito boa, mas ser amigo do dono da bênção é melhor ainda. Ô glória! Você pode glorificar aquele que te abençoa, aquele que cuida de nós. Então o jejum, querido, é para você desobstruir o teu coração e se aproximar mais de Deus, ser amigo de Deus. Já pensou se nós lançássemos uma campanha aqui de 12 dias mais perto de Deus? Sem falar em porta aberta, sem falar em emprego, sem falar em cura divina, sem falar em prosperidade. A conversa é: seja amigo de Deus, se aproxime de Deus. Lá em Tiago está escrito: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Será se nós ficaríamos frustrados com a assistência dessa campanha? Mas as disciplinas espirituais, elas têm primariamente esse propósito: você se aproximar de Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Vamos manusear a Bíblia. As irmãs da multimídia podem projetar aí também. Daniel capítulo 9, versículo de número 3. O texto diz assim: quem encontrou, diga amém. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Marque aí na sua Bíblia: buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Veja aí que o objetivo primário está presente no texto. Daniel tinha muita coisa para pedir a Deus. Estava em uma terra distante, irmãos. Ele estava junto de um grupo de pessoas longe da sua pátria. Podia pedir para Deus destituir o imperador. Senhor, tira esse imperador. Abre as portas para a gente voltar para a nossa terra. Nós estamos aqui exilados em outra nação, longe de Jerusalém, longe da nossa pátria. Não, mas ele chega para Deus aí com jejum, glória a Deus, e a sua primeira intenção é buscar a face do Senhor, é glorificar a Deus. Se você continuar a leitura, aí tem arrependimento, aí tem pedido de perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior prêmio é você estar perto de Deus, você saber que você está com Ele e Ele está com você. Glória a Jesus. Esse é o maior prêmio. Eu quero lhe mostrar aqui um outro texto. Esdras capítulo 8. Livros históricos. Vamos localizar aí o livro de Esdras. Depois de 2 Crônicas você encontra Esdras, antes de Neemias. Esdras capítulo de número 8, versículo 21. Esdras 8, 21, quem encontrou? Ninguém encontrou? Amém.
Leiamos, versículo 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Marque aí na sua Bíblia, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. O jejum de Esdras, primeiro propósito, era comunhão com Deus, era se humilhar diante de Deus. Aí vem agora o propósito secundário, está aí. Para lhe pedirmos o caminho direito, proteção para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Explica aí, pastor Alessandro. Esdras estava começando uma viagem, com muita gente de volta para Jerusalém. E ele tinha dito para o rei: Deus vai nos proteger nessa viagem. Aí depois que ele disse que Deus ia proteger, ele ficou com vergonha de pedir proteção para o rei. Está aí no texto seguinte. Ele ficou com vergonha de ir ao rei e dizer assim: envia cavaleiros, soldados. Ora, se nós já dissemos que Deus vai conosco, como é que a gente vai pedir proteção? Aí Esdras disse assim: só tem uma solução. Nós vamos conclamar um jejum na presença de Deus. E o primeiro propósito é nos humilharmos perante a face de Deus. É buscar comunhão com Deus, amizade com Deus. Aí em seguida, nós vamos pedir proteção durante a viagem, sobre nós, sobre nossos filhos e sobre nossas fazendas. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Amém? Então diga comigo aí, o jejum tem propósitos primários e secundários. Aquilo que eu ofereço para Deus é propósito primário. Aquilo que eu quero de Deus para mim é propósito secundário. Amém? Então, se eu estou me aproximando de Deus na prática do jejum, propósito primário. Senhor, vou tirar aqui 40 minutos de oração, uma manhã de consagração, e hoje eu não vou te pedir algo para mim, não vou te pedir talento, não vou te pedir dinheiro, recurso, porta aberta, não. Eu quero que esta manhã seja para que a minha amizade contigo fique mais estreita, mais perto, para a glória do nome de Jesus. Cadê os crentes aqui que se animam com essa conversa? Amém? Glória a Deus. Irmãos, estar próximo de Deus é algo extraordinário. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Tipos e formas de jejum. Vamos lá. Quais são os tipos de jejum que existem? Eu vou citar aqui os 4 tipos. Aí você memoriza aí, amém? Anota. 4 tipos de jejum. Primeiro, diga comigo, jejum total. Qual é o primeiro? Segundo tipo, jejum parcial. Qual é o segundo? Terceiro tipo, jejum normal. Diga aí, qual é o terceiro? Jejum normal. E em quarto lugar, jejum sobrenatural. 1, 2, 3, quarto tipo. Jejum sobrenatural. Qual foi o primeiro que eu citei? Total. Jejum total. Abra a sua Bíblia em Esther. Depois de Neemias, Esther. Capítulo 4, versículo 16. Vamos conhecer aqui o jejum total. Esther, capítulo 4, 16. Amém? Vocês estão procurando na Bíblia? É na Bíblia mesmo, é? Esther, capítulo 4, verso 16. Como é que está escrito na sua Bíblia? Vamos lá? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. A Esther que está pedindo: jejuai por mim. Continue. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Aí está um exemplo de jejum total. O jejum total, não comais e nem. Toda vez que você vê na Bíblia, não passa de 3 dias. Jejum total, quando vem acompanhado pela expressão sem comer e sem beber, você vai ver ali o número 3 dias. Está lá em Jonas também.
Quando Jonas pregou na cidade de Nínive e o rei se arrependeu, ele proclamou um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. E lá até os animais tiveram que jejuar. O negócio era sério lá. Amém? Hoje é a luta para a gente botar o menino da gente para jejuar, né? Confusão. Por quê, papai? Bora, menino, depois tu entende. Mas lá em Nínive, até os animais tiveram que jejuar. E foi jejum total. O jejum total, irmãos, você tem que se conhecer. Você pode fazer sem água e sem comida sólida, de acordo com as suas possibilidades. Faz um dia até 3 da tarde. No outro mês, escolhe um dia, faz aí até 8 da noite. Tenta virar 24 horas. Quando a gente está jejuando, o corpo passa por um processo de desintoxicação. E essa desintoxicação, ela precisa de água, para ela fluir, para ela sair, certo? Então não é recomendável ultrapassar a marca de 3 dias sem água, tá certo? Não é recomendável. Então esse é o primeiro tipo, jejum total. De acordo com as suas possibilidades, separe um tempo para Deus e tenha essa experiência. Segundo tipo, jejum parcial. Tem na Bíblia o jejum parcial? Tem. Vamos lá, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Fica depois de Ezequiel. Ezequiel, Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas dá 21 dias. 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Alguém pode dizer assim, pastor, mas aí não está parecendo com culto. Aí é tristeza, é falta de apetite. Só que quando você olha lá no versículo 12, olha aí, lá no 12, quando o anjo aparece, olha o que aqui o anjo diz no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você pode dar glória a Deus? Então era culto, então era campanha, então era oração. 3 semanas, e o anjo disse assim, desde o primeiro dia é que teu culto está chegando no céu. Desde o primeiro dia as tuas palavras são ouvidas no céu, e eu vim aqui por causa das tuas palavras. Você pode glorificar a Deus? Oh, meus irmãos, será se ainda tem crente que as suas palavras aqui na terra mexem com o céu? Eu acredito que tem. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem. E eu acho que tem alguns aqui que o seu glória a Deus, que a sua fé mexe com o céu. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então esse jejum de Daniel aí, irmãos, foi um jejum parcial. Porque ele não fala aí que eliminou todo tipo de comida. Ele diz assim, manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Se ele tivesse eliminado tudo, ele só diria assim, não, foi 21 dias de jejum. Não é? Mas ele classifica aí o tipo de coisa que ele não comeu. Certo? Exatamente. Ele diz aí, manjar desejável não comi. O que é o jejum parcial? É a abstinência de alguns tipos de alimento, que para você será um sacrifício deixar de comê-los. Me diga uma coisa aí que você não gosta de comer. Pronto. Aí não vale você fazer um jejum para Deus de jiló, porque você não gosta. Pensa que Deus é trouxa para passar a perna de Deus? Senhor, 40 dias sem jiló. Isso não é jejum, é livramento. Passa até 2 anos. Amém ou não amém? Diga comigo, Deus não é trouxa. Olha para quem está do teu lado e diz assim, não pode enganar Deus. Porque para começar tu não consegue.
Não pode nem tentar. Como é que vai enganar Deus? Então, jejum parcial. Você passar um período com coisas pouco nutritivas, pouco saborosas. Um período. Existe um jejum aí de pão e água. Eu já tive essa experiência. E vou citar aqui de acordo com o propósito que eu falei quarta-feira. Propósito pedagógico, para ensinar, para estimular. Certo? Se retirar um período. E você tomar poucas porções de água. Naquele período, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E pequenos fragmentos de pão. É um formato de jejum parcial. O teu corpo vai absorvendo aquelas pequenas quantidades, mas não deixa de ser um sacrifício. Daniel passou por uma experiência parecida. Então aqui nós temos o segundo tipo de jejum, que é o jejum parcial. Terceiro tipo, jejum normal. Como é o jejum normal, pastor? É o nome que nós encontramos aqui para chamar esse tipo de jejum, irmãos. Não encontrei assim um nome mais elaborado. Então botamos aí, jejum normal. Que é o jejum que Jesus fez. Está lá em Lucas capítulo 4. Também em Mateus, o mesmo capítulo, capítulo 4. Como foi o jejum que Jesus fez? Ele ficou 40 dias no deserto em jejum e depois ele sentiu o quê? Fome. Ele sentiu? Fome. Igreja, me responda, ele sentiu? Fome. O texto diz que ele sentiu sede? Não. O texto não diz que ele sentiu sede. Jesus não jejuou como Deus. Como Deus, né? A parte divina de Jesus, porque não faria sentido, ele jejuou como homem pleno, dotado de fraquezas e limitações. Então, normalmente uma pessoa não fica 40 dias sem beber e escapa. Um ser humano dotado das limitações normais, naturais, não fica. Então, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, dizem, explicam, e eu acredito assim, concordo assim, que o jejum de Jesus foi somente de alimentos. Porque se tivesse sido de água, o texto teria dito, Lucas 4:2, e tendo jejuado 40 dias, teve fome e sede. O texto diz apenas que teve fome. Então, o jejum normal é um jejum que você tira um período, 10 dias, 5 dias, 8 dias, 9 dias, mas você se abstém voluntariamente somente de alimentos. Líquidos, você fica ingerindo. Esse é o jejum normal. Quarto tipo de jejum que nós falamos, qual foi? O jejum sobrenatural. Qual é o jejum sobrenatural? Vamos para Êxodo 34, 38. Êxodo 34, 28. Os irmãos encontraram? Vamos ler todos juntos, versículo 28, no tempo 3. 1, 2, 3. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Naturalmente, o ser humano não consegue ficar 40 dias, fica sem alimento, sem água, não. Naturalmente, cientificamente, não funciona. Então, os estudiosos da Bíblia, os hermeneutas, dizem que esse jejum de Moisés, e eu também concordo, é um jejum que pode ser classificado como jejum sobrenatural. Tem outro exemplo na Bíblia? Do camarada ficar um tempão assim, 40 dias sem comer? Tem? 1 Reis, capítulo 19, é o exemplo de Elias. O anjo preparou uma comida para ele, ele comeu. E a Bíblia diz que na força daquela comida ele caminhou 40 dias. Além de não ter ingerido mais alimentos, esteve em movimento por um período tão grande de tempo, até chegar no Horebe,
o monte chamado Monte de Deus, também vemos como um jejum sobrenatural, ok? Então nós estamos ensinando com prudência. Se Jesus jejuou 40 dias, se Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, eu posso ficar também. Então vamos entender aqui responsavelmente cada texto da forma que deve ser compreendido. O jejum de Moisés, o jejum de Elias foi um jejum sobrenatural. Pastor Alessandro, a gente não vê mais esse tipo de coisa. Irmãos, existe. É porque a gente está ocupado aí com tantas outras coisas que a gente acaba não lendo, não estudando. Existem sites que dão notícias sobre o mundo cristão. Não estou falando dos sites de fofoca. Existem sites sérios, por exemplo, como o site do Missões Portas Abertas, que fala sobre a obra de Deus em volta do mundo. E você conhece histórias extraordinárias. Por exemplo, existe um chinês que em 1984, ele teve uma experiência de jejum sobrenatural. Ele é chamado de irmão Yun, um grande evangelista que ganhou almas mesmo sendo perseguido na China. Em 1984 ele fez um jejum sobrenatural. Veio sobre ele a graça de Deus, o poder de Deus. E ele passou 74 dias em uma experiência que não se explica naturalmente. Naturalmente, por aquilo que se explica na ciência, ele teria morrido. Mas ele teve essa experiência com Deus e um grande avivamento veio sobre a região que ele estava na China, e centenas de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Você pode dizer assim: Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. A gente que mudou muito. Nós é que mudamos, mas Deus ainda é o mesmo. No Brasil existe um pastor chamado Gustavo Bessa, que também já teve uma experiência sobrenatural com Deus e ultrapassou a marca dos 40 dias. Glória a Deus. Não foi um capricho, uma meta, um voto. Foi uma experiência. O texto de Moisés, onde nós lemos Êxodo 34, diz que Moisés esteve na presença do Senhor. A presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus lhe preencheu, e o seu corpo não se deteriorou, e ele continuou vivo na presença gloriosa de Deus. Amém? Pastor, eu me animei mesmo, foi por esse sobrenatural. Aí você espera a iniciativa de Deus. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos: não faça voto com jejum, porque voto você tem que cumprir. Lá em Eclesiastes diz que se você fizer um voto e não cumprir, como é que diz? É melhor não fazer, do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer do que fazer o voto. Então não faça, estipule meta. Senhor, eu quero jejuar 3 dias, mas não é voto. Não é voto, não é? É uma meta. Talvez o meu corpo não resista. Talvez eu comece a ficar tonto, não é? Talvez eu comece a ficar amarelo e aí não dê conta, Senhor, eu tenho que terminar 1 dia e meio. Se não foi um voto, você entrega na hora que o negócio pegar e finaliza, e Deus recebe o teu sacrifício em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora não faça voto, porque às vezes a pessoa faz voto e aí o marido diz: minha irmã, para com isso, tu já está passando mal, mulher. Aí, não, mas foi voto, a Bíblia diz que... Pô, então não faça voto. Faça voto dentro daquilo que você tem domínio, que você pode fazer. Porque a Bíblia diz: se você fizer um voto e não cumprir, era melhor não ter feito do que fazer e não cumprir. Outra recomendação, irmãos, eu gosto de ensinar as pessoas direitinho, né? Eu gosto de conversar assim e dizer. Quem está perto de mim sabe disso, não é chatice não. Outra coisa que no início da minha fé eu achava que era a forma correta: aí eu vou pregar dia tal, então no momento que eu estiver pregando é o momento que eu devo estar em jejum. Não necessariamente, irmãos. Se você vai, quem está me ouvindo, diga amém. Se você vai pregar domingo e você quer se conservar para Deus, separar para Deus um período, jejua quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, porque domingo a igreja quer um pregador aqui bem arrumadinho, não é? Cabelo penteado, bem ajeitado, perfumado. Aí os irmãos vêm passar a semana lutando, enfrentando. Aí chega no domingo para ouvir uma mensagem, um pregador vem aqui morrendo, se escorando,
Começa a pregação do cego de Jericó. Antes de Jesus curar o cego, ele desmaia aqui e o cego continua cego. Não é? Então o jejum você deve jejuar antes. Aí eu vou cantar, fui chamado para cantar lá na taboca. Eu vou jejuar aqui 10 dias para a taboca rachar. Eu vou cheio do poder de Deus. Não é? Aí ele, não, eu quero mais poder. Eu vou cantar lá sábado de noite, depois eu vou emendar aqui um jejum logo sexta-feira, vou entregar só no domingo. Aí os irmãos terminam o culto, a taboca está inteirinha, e o crente todo rachado lá, desmaiando. Pô, pastor, me leva para a hospedagem que eu estou tonto. Me dá uma garapa de açúcar, traz um caldo, não é? Certo? Então, irmãos, outra coisa. Tem demônio que a Bíblia diz, Jesus explicou lá, essa casta só sai com um jejum e oração. Então eu vou lá expulsar o demônio em jejum, fraco, né? Não. Aí que o demônio te dá um kamehameha, né? Te dá um jiu-jitsu lá e tu tá fraco, velho, não aguenta nem dar um grito, bater o pé no chão. Quando Jesus disse em jejum e oração, irmão, é uma vida de jejum e oração. Não precisa ser no dia não, irmãos. Às vezes nós estamos em campanha, não tem que estar em jejum na campanha. Aí vai lá, eu já disse isso aqui, eu não quero ser assim tão, né? Mas vocês vão entender. O jejum gera reação no corpo, irmão. Gera ou não gera? No hálito. Aí você está aqui no culto, todo mundo animado. Aí você chega lá e bota a mão na cabeça do outro e assopra e diz, recebe. Teve gente que se benzeu, né? Então são cuidados, eu estou explicando aqui, não é chatice, pelo amor de Deus, não estou querendo ser boçal aqui, mas são coisas que às vezes as pessoas praticam por ignorância, e aí a igreja fica assim como um povo velho ignorante, que não sabe das coisas. Então nós estamos ensinando, se reserve. Eu tinha um aluno no curso de teologia, ele disse assim, pastor, eu digo para os meus professores da escola dominical, eu sou superintendente, para eles virem todo domingo de manhã em jejum. Eu digo, irmão, pois eu não digo isso não. Eu digo para eles virem bem alimentadinho. Ou então toma o café na igreja, se a igreja ofertar o café. Não é? Não digo não. Se quer jejuar pela aula, jejua na sexta-feira. Jejua na quinta. Jejua na sexta. Domingo de manhã o aluno quer um professorzinho cheiroso, perfumado, a professora toda direitinha lá. Ô irmão, abra a sua lição, vamos estudar. É assim ou não é, meus irmãos? Não é bom a gente ouvir alguém animado, cheio de vida? É ou não é verdade? Tem dia que tem gente pregando, falando que Jesus está vivo, ele não lhe convence que Jesus está vivo. Rapaz, eu achava que Jesus está vivo, mas esse irmão está tão fraco, que eu acho que Jesus ainda está morto, ainda lá no túmulo. Tem gente que passa assim, não passa confiança. Eu já fui vendedor de imóveis. Eu já fui, meu amigo. E tinha uma loja concorrente da nossa, que eu tinha vontade de trabalhar, era lá. Eu disse, um dia se não der certo aqui, eu vou botar meu currículo lá, porque eu acho bacana aquela loja lá. Eu queria ir para outra loja. Mas enquanto eu não ia, eu fazia a minha propaganda, né? E aí eu trabalhava com o irmão da Érica nessa época. Eu nem namorava com ela, mas era a rua que eu mais... Eu dizia, rapaz, bora passar na tua rua de novo hoje. Eu já estava tendo umas ideias assim, né? Você tem que passar com segurança, firmeza. É bom, rapaz, tem garantia. Aí a gente pegava um negócio assim, batia no chão, e por dentro, Senhor, não deixa quebrar não, pelo amor de Deus, né? O coração, não deixa quebrar não, Jesus, que eu estou fazendo aqui meu trabalho. É bom, rapaz, isso aqui é o melhor que tem, né? Pula em cima dessa cama aí. Aí o camarada chegava, mola e estralava. E eu, Jesus, segura essa cama, pelo amor de Deus, né? Amém? Tem pregador, mas Jesus está vivo. Aí os irmãos, mas será que está vivo? Ele parece que está num velório, né? Você tem que ser a mensagem. Amém? Tinha um dia que estava acontecendo um culto e um ateu veio para a porta da igreja. Aí o recepcionista disse assim, mas você não é ateu? Eu fiquei sabendo que você não acredita em Deus. Aí ele disse assim, eu não acredito em Deus, mas aquele pastor ali acredita. Eu acho bonito uma pessoa falar naquilo que acredita. Amém? Então a prática do jejum tem que ser inteligente. No dia que você vai fazer algo para Deus, você tem que estar forte, animado, cheiroso, bonito. Eu já até disse aqui nas reuniões de obreiro, para ter cuidado com esse negócio da roupa aqui, que tem obreiro pregando aqui, e quando ele levanta a mão, a gente vê aqui atrás, aqui subindo uma peça, e o nome Big Brother, né? Bad Boy. Cuidado. Venha fazer a obra de Deus bem ajeitadinha. As esposas de obreiro cuidam dos obreiros, ajeita ele, para ele estar aqui pregando a palavra de Deus e não chamar mais atenção do que a mensagem. Que às vezes a gente lembra de uma coisa do pregador, mas não lembra da pregação.
E a pregação tem que chamar mais atenção. Amém ou não amém? Para finalizar, que nós ainda estamos dentro do tempo, formas de jejum. Existem jejuns regulares. O que são os jejuns regulares? É aquele que você estipula um dia. Pô, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer um compromisso com Deus daqui para frente. É só sugestão. Você vê o dia do seu aniversário, por exemplo, e você estipula que todo mês, naquela data, naquele dia, você oferece em consagração a Deus. Se torna um jejum regular. Tem alguém aqui que nasceu dia 10? Dia 10 tem? Quem foi? Tem alguém? A senhora dia 10. Então, digamos, aí a senhora já pega como ideia, viu? E coloca daqui para frente. 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março. O jejum regular. É uma sugestão. Deus te deu uma grande vitória no nascimento de um filho. Pega aquela data daquele filho, né? Em gratidão a Deus eu vou jejuar. E se torna um jejum regular. São apenas exemplos e sugestões. Lá em Israel tinha um dia no Antigo Testamento, um dia que era o dia de Yom Kippur, uma vez no ano, que era o dia da expiação. Aí depois foram colocando mais, na época de Jesus já dava 96 datas de jejum no ano. Então, jejum regular. Existe o jejum ocasional. O que é o jejum ocasional, pastor Alessandro? É aquele jejum provocado por uma circunstância. O jejum de Josafá, que os inimigos chegaram para destruir, e ele disse, não, vamos jejuar. É a ocasião que provocou o jejum. Você está aqui, aí veio uma tristeza, veio uma preocupação, você recebeu uma notícia de um parente, meu Deus, eu vou reservar aqui um dia, sem ingerir alimentos, clamando a Deus, me aproximando de Deus e em favor da minha família também. É um jejum ocasional. Existem jejuns públicos. O que são jejuns públicos? É um jejum que todo mundo está sabendo. Nós combinamos aqui, a nossa festa vai ser dia tal. Então, na semana anterior, na sexta-feira, todos os crentes aqui, é uma convocação, nós vamos jejuar. É um jejum público. A gente vai estar sabendo que os nossos irmãos estão em jejum. Existem os jejuns particulares, reservados, e existem jejuns por direção de Deus. Você não está vendo nenhuma ameaça, o tempo está bonito, o tempo não fechou, o dinheiro caiu na conta na data certa, quem estava te devendo te pagou, tudo certinho, de repente vem um sentimento no coração, separa um jejum. Eu já passei por essas experiências com Deus. Separa um período para mim, desaparece um pouco que eu quero aparecer na tua vida. Aí você se reserva por direção de Deus. Não é somente esse tipo de jejum que deve ser obedecido. Ah, pastor, eu não vou jejuar não. Deus nunca falou comigo para me jejuar. Não é? Deus nunca falou, então eu acho que eu devo orar só de barriga cheia. São situações excepcionais que inclusive vêm muito sobre líderes. Líderes que tem o peso de uma liderança sobre o seu ombro, que comanda um departamento da igreja, que é pastor de uma igreja, dirigente de uma congregação, aqui acolá sente que vem assim, um negócio aí trocendo no meio do mundo, tem uma tsunami aí, o camarada já começa a criar contenção espiritual, já começa a se reservar, Deus me dá sabedoria, Deus me revela, Deus me mostra, amém, queridos? Eu estou pregando um assunto espiritual para pessoas espirituais. E eu sinto a direção de Deus de dizer aqui nesta noite. E se você tem fé e se você puder, levante a sua mão. Irmãos, os melhores tempos espirituais da nossa vida não serão acessados em nossa memória no passado, mas eu creio no poder de Deus que os melhores momentos espirituais ainda estão por vir na sua vida. Se você crê, abra a sua boca e ofereça glória, tributo de louvor a Deus esta noite. Oh, glória a Deus. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar nesta noite. E eu finalizo dizendo que o jejum, ele atinge o crente na sua totalidade. Na sua totalidade. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o espírito. E eles são opostos. Olhe para cá. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Quem pode repetir comigo? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito.
Quando Deus quer falar conosco, Ele fala ao nosso espírito. Quando o diabo quer sussurrar alguma coisa a você, ele fala à alma. Porque o espírito se liga a Deus. O corpo se liga às necessidades físicas, fome, necessidades, desejos, tendências. Mas a alma é onde estão as emoções. E quando o crente separa um tempo em jejum, ele faz um equilíbrio. Glória a Deus. Salmo de número 69, versículo 10. O texto diz: afligi a minha alma com jejum. Salmo 25, versículo 3 diz a mesma coisa. O jejum, queridos, ele trabalha a nossa alma. Onde estão os nossos sentimentos? Aonde é que você fica com raiva de alguém? É na alma. Aonde é que você fica com angústia? Na alma. Às vezes o efeito da alma, Marcos Vinícius, afeta o corpo. Afeta o corpo. Às vezes a tua alma está abatida e o teu corpo, e o teu olhar revela isso. A gente, quando é amigo de alguém, o marido percebe isso na esposa, a esposa percebe no marido. Me conta, o que foi que aconteceu? Teu semblante está denunciando, tem alguma coisa errada. Às vezes algo da alma afeta o corpo. Quando Satanás quer causar uma divisão, quando ele quer prejudicar um líder, quando ele quer prejudicar alguém, os seus sussurros são na alma. Você não é valorizado. Você é melhor que ele. Você é melhor que ela. Esses sussurros são na alma. Mas o Salmo 25, verso 13 diz: afligi a minha alma com jejum. Quando eu separo um tempo para Deus, eu coloco em equilíbrio. E a força de Deus começa a ser distribuída. Ela bloqueia os sentimentos da alma, fortalece o espírito, e o teu corpo começa a reagir como um crente vitorioso. Tem um sorriso de um crente vitorioso. Quando recebe a oportunidade para pregar, é mensagem de crente vitorioso. Está dirigindo um departamento, não aparece aqui na igreja como se fosse um castigo. Para que eu caí na besteira de dizer que queria esse departamento? Não, ele entra aqui para fazer com amor, porque é um crente vitorioso. Oh, glória a Deus. Se vai cantar um hino, você sabe, ali é um crente vitorioso que está cantando. Pode ser o hino da harpa, pode ser um hino avulso, mas é de um crente vitorioso. Oh, glória! Meus irmãos, esse é o nosso tempo, essa é a nossa época. Deus deseja operar na tua vida poderosamente. Amém ou não amém? Se coloque de pé. Nunca pegue uma consagração a Deus como uma forma de pressionar Deus. Ó Deus, eu jejuei 10 dias. Tu que sabe. Tu que sabe, viu Deus? Olha, jejuei 6 dias. Qualquer coisa eu saio dessa igreja. Que crente para jejuar 6 dias não se encontra por aí. Começar a ameaçar Deus. Não é para isso que serve o jejum. O jejum é para você se aproximar de Deus. É para você ser cheio de Deus. Oh glória, oh glória. Só que junto com o jejum tem uma recompensa. Mateus 6,18. E tu, quando fores jejuar, não faça como os fariseus, que transtornam o rosto para que pareçam os homens que jejuam. Mas tu, quando estiver jejuando, te reserva, unge o teu rosto, para que o teu pai que te veja em secreto possa te recompensar. Glória a Deus. Você pode pegar na mão de um crente que está perto de você e diga assim: a prática do jejum não é uma moeda de troca, não é uma carta na manga para você pressionar Deus. Só que quando você jejua, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É o efeito colateral. Diz aí para o teu irmão: é efeito colateral. Ô glória. Para que você jejua? Para estar mais perto de Deus. Mas tem efeito colateral.
Qual é o efeito colateral? É porque o Deus que abençoa é o dono do ouro e da prata, é o Deus da bênção. Ele sabe as tuas necessidades. E Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Ô pastor, eu esqueci de orar por algo. Lá na minha cidade tinha um irmão chamado Erasmo. Aí ele ia orar pela vizinhança, ele esquecia o nome da vizinha, do vizinho. Aí ele parava a oração e dizia: Maria, como é o nome da mulher naquela casa azul ali? Ela dizia: a dona Joana. Ele: Senhor, abençoa a dona Joana. Como é o nome daquele nosso bisneto que nasceu agora, Maria? Ela dizia: é fulano de tal. Ele dizia: Senhor, abençoa. Isso é muito bonito. Mas se você esquecer, a Bíblia diz que Efésios 3:20, em Efésios 3:20 a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você ainda nem pensou, mas o Deus que conhece o teu amanhã já está vendo, já está preparando, já está ajeitando, já está movimentando as peças. Eu preciso ver quem está vivo aqui nesta noite. Eu preciso ver aqueles que acreditam, aqueles que amam o Deus da bênção mais do que a bênção. Levante a sua mão e feche os seus olhos. Se aproxime de Deus. A glória está aqui, a graça está aqui. Seja renovado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh glória! Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir que haja um renovo no coração da Tua igreja e do Teu povo, Senhor, para que nós voltemos a essas práticas tão imprescindíveis: oração, jejum, leitura da palavra. Senhor, vai movimentando as águas nesta noite. Reserva para os crentes que vieram aqui, Senhor, uma experiência de renovo. Senhor, nós não queremos ser vestes velhas com remendo novo. Nós não queremos estragar o odre e derramar o vinho, mas nós queremos conservar aquilo que o Senhor nos dá. Renova a estrutura desse crente agora, Pai. Renova a estrutura dessa mulher e desse homem. Renova a estrutura dele, dela, renova. Renova a estrutura do obreiro, do líder, da líder. Renova pelo poder do Espírito Santo. Que haja, meu Deus, uma explosão espiritual. Que nós sejamos novos crentes pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Faça isso, papai. Manda este comando. Envia, Senhor, a resposta e a direção. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que pedimos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém.